Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar de cada um de vocês e imperante no coração de todos. Gostaria, na manhã desse dia, com a graça de Deus, hoje temos um tempo bom, firme, o sol está quente, 3 de abril de 2020. Quero deixar com vocês hoje uma revelação bíblica extraordinária. A palavra de Deus nos revela, de Gênesis a Apocalipse, uma linha, que é um projeto de Deus para a salvação da humanidade. Tudo começa no Éden, quando o homem teve a sua queda, cometeu o seu primeiro pecado, desobedeceu ao Senhor. Em consequência do seu pecado, a morte passou a toda a raça humana. É por isso que nós morremos. E para que houvesse realmente a morte, havia necessidade das enfermidades. E daí as enfermidades começaram a surgir. Deus guardou no seu coração um segredo. A palavra de Deus revela isso de uma maneira brilhante. Ele guardou um segredo no seu coração, nem os anjos no céu sabiam. Durante 4.000 anos, segundo a cronologia bíblica. E esse segredo foi revelado aos nossos corações através do apóstolo São Paulo, que foi o servo de Deus escolhido, ou melhor, foi o homem escolhido para ser o servo de Deus a anunciar as boas novas do Evangelho, aquele Evangelho que Jesus trouxe do céu, que é a salvação de Deus para todo aquele que nele crê. O propósito de Deus é reconciliar o homem com ele, mas não há possibilidade de fazer essa reconciliação sem a intervenção de Jesus. É daí que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora vamos ao texto. Colossenses capítulo 1, verso 15. Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Nós estamos lidando com um vírus invisível. Agora eu quero que você entenda, Deus é invisível. Para que nós pudéssemos crer em Deus, precisávamos entender este Deus de uma forma visível. E é por esse motivo que Deus enviou Jesus ao mundo. Para que eu e você pudéssemos entender, avaliar e compreender que Jesus Cristo é Deus e Deus é Jesus. Então preste atenção. Ele é o primeiro filho superior a todas as coisas criadas. Significa que antes de Jesus nascer, não existia nada, somente Deus. Então Jesus é a própria essência de Deus, saiu do próprio Deus, é o próprio Deus criado como filho. Desta maneira, Deus nos revela, porque por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, inclusive todos os poderes, as forças, os governos e as autoridades. Por meio de Jesus, foi que tudo isso foi criado. Deus criou todo o universo para Jesus. Observe bem. Diz o texto sagrado, Cristo já existia antes de tudo, em união com ele, todas as coisas conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a origem da vida do corpo. Aqui Deus está mostrando então, por que Jesus disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Porque Jesus tornou-se o cabeça da igreja, ele é o principal, ele foi o primeiro a morrer em obediência a Deus para reconciliação do homem perdido com o Deus Santo. Está entendendo? Daí ele tornou-se o cabeça. A cabeça foi formada e o corpo veio através daqueles que passaram a crer em Jesus, tornando-se assim filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus através da fé. Cristo já existia antes de tudo. E agora nós vamos ver no verso 19. Porque é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa do Pai. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo.
Ele fez a paz por meio da morte de seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Sem Jesus Cristo não haveria esperança para a humanidade. Até o universo criado para nós, que é o céu, a lua, as estrelas que vemos, porque não há um céu só, há mais de um céu. Este é o céu que Deus criou para nós, o que nós vemos. Com a lua, as estrelas, os astros que estão aí, este é o nosso mundo, é o nosso céu. E a terra, que ele também criou com o seu poder. E tudo isso só poderia retornar às bênçãos eternas de Deus se Jesus morresse na cruz. Daí a razão pela qual Deus prometeu da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e traria novamente o homem à presença de Deus. Então o universo que vemos, o universo que nós conhecemos, está sendo reconciliado através de Jesus Cristo. Antes vocês estavam longe de Deus, verso 21, e eram inimigos dele por causa das coisas más que faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho, Deus fez de vocês seus amigos para trazê-lo à presença, dedicados a ele, sem mancha e sem culpa. Por que ele disse isso? Isaías disse, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas dores, todo o mal que estava sobre nós, trazido pelo pecado desde o jardim do Éden, desde a origem do homem, foi destruído através de Jesus na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, as nossas maldades e pregou na cruz. Fez-se justiça perante Deus, entregando a sua vida. Deus recebeu o seu sacrifício e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é suficientemente poderoso para nos justificar perante os céus. Preste atenção, Deus aceitou o sacrifício de Jesus e assim ele reconcilia o homem com ele próprio. Deus reconcilia o homem com ele através de Jesus. E assim ele aceita abençoar o homem, quando este se dispõe a crer e obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas agora, por meio da morte de seu filho, Deus fez de vocês seus amigos para trazê-lo à presença dele, dedicados a ele, sem mancha e sem culpa. É claro que vocês devem continuar fiéis sob um alicerce firme e seguro, não se afastando da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi dessa boa notícia que eu, Paulo, me tornei servo e é mesmo que eu tenho anunciado em todo o mundo. O segredo que estava guardado no coração de Deus é Cristo Jesus como Salvador, como justificador, como mediador. Em Cristo há esperança, em Cristo há salvação, em Cristo há mediação, em Cristo há poder para restauração. Para alcançarmos a vida, precisamos ir a Jesus. Não há nenhum outro ser que possa fazer isso, nem Papa, nem pastor, nem igreja, nem Maria, nem Pedro, nem João. Ninguém pode fazer isso. Esta obra foi revelada em Cristo Jesus. Ele é o único Salvador, é o único mediador, é o único que pode ouvir as suas preces, ouvir as suas orações e justificar você perante Deus, se você crer no seu sacrifício. Diz ainda o texto, pois ele é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Portanto, digo isso a vocês, não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, porque eu, embora esteja longe em espírito, estou com vocês, e me alegro de ver que estão unidos e firmes na fé em Cristo Jesus. Querido, tire religião da sua cabeça. Neste momento tem pastor pregando, vem para a minha igreja, vai para a minha igreja, vai para a minha igreja. Você nunca vai ouvir eu falar essa frase. Você não precisa ir para a minha igreja, porque a minha igreja não vai te justificar. Você tem que ir a Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele perdoa os seus pecados e Ele te justifica perante os céus. Creia em Jesus Cristo, que é o segredo que Deus revelou à humanidade. Muitos não sabem disso por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos pregadores. Mas em Cristo Jesus e na palavra de Deus, você encontra a verdade e a revelação divina. Deus te abençoe. Tenha um dia feliz e abençoado em nome do Senhor Jesus. Te amo. Que a graça e a paz do Senhor reine em seu coração.